Boa tarde a todas, todos e todos. Meu nome é Maria Lohana Melquides dos Santos. Eu faço parte do NUP do Afrontar e a gente vai estar dando início hoje ao segundo dia, né? Que é o último dia da terceira Semana Preta, que traz como símbolo a Sankofa e a luta antirracista no Brasil. E hoje a gente vai estar com a Gilmara Silva de Oliveira, que é assistente social e mestranda, para estar falando sobre a luta das mulheres negras no Brasil. E aí é importante explicar, né, que a gente colocou a Sankofa como a simbologia da importância da gente olhar para o nosso passado, para a nossa ancestralidade, para que a gente consiga construir um aquilombamento e um futuro, e também para dar essa visibilidade no sentido de mostrar a importância das lutas, né, antirracistas no nosso país. E acho que é isso. Eu vou passar a palavra para a Gilmara, né? Agradeço muito a sua participação já desde agora. Para mim é uma grande honra, né, esse encontro ancestral. E é isso, eu vou passar a palavra para a Gilmara agora para ela se apresentar. Oi, Lohana, que maravilha! Muito obrigada, viu? Quero agradecer ao coletivo Afrontar, né, com esse nome tão forte, de afrontamento mesmo, né, de tombamento, ao núcleo, né, de pesquisa e extensão da Unesp pelo convite, parabenizar, né, por promover a Semana Preta, né, em um contexto tão difícil que a gente está vivendo, né? Esse período de pandemia, onde a gente vem aí sendo tombada pela potencialidade, né, dos diversos processos de desigualdade, de raça, de gêneros, de classe, né? E também em tempos em que a gente vivencia uma realidade, né, de um governo que vem a cada dia, né, às vezes até de forma silenciosa, agindo, né, repressivamente contra as universidades, né, expressando aí a sua perigosa escala, né, sua perigosa escalada autoritária, né, às instituições de ensino superior, né, como parte, com certeza, de um projeto conservador, né, que esse governo vem demonstrando e negando aí a autonomia, a democracia universitária. Né? Então, é muito importante esse espaço. Estou muito feliz, né, de estar aqui para trocarmos umas ideias, com mais alegria ainda, porque imagina, né, os nossos caminhos se reencontrando, né, nos conhecemos justamente em um contexto importantíssimo, né, que é esse de assistentes sociais reunidas, né, para pensar estratégias de enfrentamento ao racismo, e hoje estamos aqui juntinhas novamente, né, e que bom estar aqui ao seu lado, cirandando, né, com esse mesmo direcionamento de uma sociedade, né, antirracista, né, antitransfóbica, anti todo tipo de opressão que nos deprecia e que nos mata, né, do ponto de vista físico e simbólico. E é isso, eu sou a Gilmara Silva de Oliveira, né? A gente tem que dar nome e sobrenome para o racismo não atribuir o nome que quiser. Um legado importante, né, que uma das mulheres negras na luta antirracista no Brasil deixou para a gente, que é a Lélia Gonzalez, né, a filósofa Lélia Gonzalez, é, dizer, né, desse meu lugar, né, quem sou eu? Acho que eu venho aprendendo também a partir principalmente do movimento negro, né, através do curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, a me colocar, né, a partir dos meus referenciais, né? Esses referenciais que têm ressignificado a minha existência, né, a minha resistência enquanto mulher negra, né, nesta sociedade que hipersexualiza, que objetifica, né, corpos como os meus. Então eu sou uma árvore bonita, eu sou um pé de fruta-fé, lembrando aqui a cantora baiana Lued de Luna, né? Eu venho de uma cidade pequena, né, chamada Ubaitaba, no sul da Bahia. Nasci lá, vivenciei minha infância, minha adolescência naquele lugar, né? Resido atualmente em Salvador. Sou mãe de uma poesia viva chamada Shaira Cristal, né? Esposa de um homem negro que
apesar de ser atravessado pelo racismo, pelo machismo, né? Vem diariamente lutando para manter a nossa afetividade, né? E esse também é um legado do movimento de mulheres negras, está também relacionado ao nosso tema, né? Quanto nos é caro alimentar, na verdade, construir e fortalecer as nossas relações de afetividade, né? Então, é a pessoa aí, então, falando dos meus referenciais, é essa pessoa que cola na corda, né? Que não rói a corda, que está sempre junto. Atuo na área de educação popular, antirracista, no curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, aqui em Salvador, né, no bairro de Cajazeiras, né, esse lugar onde eu me constituo aí, né, sobretudo a minha formação política, né, enquanto mulher negra, assistente social, né, você aí também nesse contexto aí do serviço social. Graduei pela UFBA, estudo mestrado também na Universidade Federal da Bahia, né, pelo programa de pós-graduação em serviço social. Escritora, poetisa, exercendo aí algumas funções, né, que vem me ressignificando. Inclusive, feliz que hoje eu vim, né, ver que foi publicada a revista La Jovem Parca, de Bogotá, Colômbia, onde eu tenho lá 2 poemas publicados. Então, venho aí, né, traçando aí caminhos insurgentes e potencializando essa minha negritude, né, que é nossa. Um pouquinho aí sobre mim. Eu vou me apresentar então também um pouco, né? Seu Como eu tinha microfone, falado, eu eu te sou a Maria ouço. Lohana. Eu sou a Maria Lohana, Melquiades dos Santos, como eu tinha colocado, né? Também Não te sou ouço. estudante, né, de serviço social. Tá dando para ouvir? Acho que tá normal. Tá. Eu sou estudante de serviço social da Eu Unesp não estou te Franca, né? ouvindo. Sou também militante do movimento de mulheres negras, né, dentro da Unesp e fora. E sou nordestina também, acho muito importante marcar, né, esse lugar como a Gilmara coloca. Ah, tá. E É. dentro Então, será que é o disso, meu? Deixa eu ver. Gilmara, você me ouve agora? Gilmara, você me ouve agora? Agora sim. Ah, eu já estava aqui no chat, menina. Não estou te ouvindo, já estou colocando aqui. Eu não estava te escutando. Eu estava me apresentando um pouco, né? Tava falando que eu também sou nordestina, né? Sou alagoana. E acho muito importante que a gente demarque, né, esses lugares de onde a gente vem, porque isso também é marcador, isso também tem a ver com atravessamentos e lugares diferentes que a gente fala. E dentro disso já passo a palavra, né, para Gilmara, para fazer a sua fala já. Ah, então, beleza. Exatamente, muito importante mesmo a gente demarcar esse nosso lugar, né? Esse Nordeste que é tão discriminado, tão depreciado, né? Pensando aí essa discussão regional, né? No Brasil, mas é daqui que muitas riquezas, né? É daqui que a economia também se move, é daqui que saem muitas escritoras, escritores potentes que vêm contribuindo, né? Para pensar a realidade social no Brasil, né, para realmente demarcar, né, quem é o corpo, né, qual é o corpo, qual é o perfil, né, das pessoas que são violadas de direitos, né, violentadas, né, em contexto de governos opressores, né, em nosso país. Então, viva o nosso Nordeste, viva as mulheres e homens deste lugar, viva a nossa Bahia, né, muito importante. Então, Lohana, o que é que acontece, né? O tema muito pertinente e eu venho refletindo, né, sobre muitas coisas relacionadas a esse tema
numa perspectiva também de trazer uma discussão que não necessariamente esteja, não exclusivamente, né, esteja no âmbito no circuito hegemônico da academia, né? E aí, quando vou falar de mulheres negras, a luta de mulheres negras no Brasil, eu faço primeiro uma pergunta que é, né, qual é a sua referência de luta? Eu me pergunto isso, qual é a minha referência de luta, né? E aí eu começo de dentro da minha casa. Eu começo de dentro da minha periferia, né? E aí eu não tenho como falar dessas lutas sem fazer referência às minhas mais próximas. E aí eu trago essa fala para considerar aqui a perspectiva, né, de amefricanidade, né, que é essa amefricanidade cunhada pela filósofa brasileira Lélia Gonzalez. Gosto muito de estar sempre citando Lélia, porque ela realmente, né, tem assim uma representatividade política, de militância, simbólica, muito importante para nós, né? E essa categoria americanidade, ela vem, né, justamente nessa ideia de valorizar, né, as diferentes experiências políticas, culturais, estéticas, religiosas, sociais, né, de resistências nessa diáspora, né, contra esses diversos sistemas, né, que nos oprimem, né, essas experiências que são protagonizadas por homens e por mulheres negras, né, especialmente por nós, mulheres negras, né, em nossa diversidade, enquanto mulheres cis heterossexuais, enquanto transexuais, enquanto travestis, enquanto mulheres velhas, idosas, né, enquanto mulheres gordas, então, mulheres com deficiência física, né? Então, são as diversas formas de narrativas, né? E que o conceito de americanidade valoriza. E é ele que eu trago aqui para a nossa conversa, né? E aí, qual é a relevância de destacar inicialmente as referências de dentro da minha casa, né? Seguindo essa perspectiva que a Lélia nos recomendou, é justamente para valorizar, né, esse caráter político, esse caráter pedagógico das ações de mulheres negras, né, anônimas deste país, né? Compartilhar essas narrativas distintas, né, da história, que universaliza as discussões, que põe todo mundo no mesmo, como diz, a farinha do mesmo saco, né? Mas aí a gente precisa também desmistificar isso, né? Justamente nessa perspectiva de não considerar que tá tudo tudo universal, né? Que é tudo hegemônico. Nós temos diversidade de ser mulher, diversidade de lutar enquanto mulheres negras, né? No nosso país. É justamente trazer, né, para a disputa as narrativas e as experiências negras fora desse circuito, né, hegemônico acadêmico, como eu disse antes, que tem aí apresentado os caminhos para que mulheres negras como eu possam ocupar espaços como este, né, do lugar da fala, né, do lugar do proferir palestras, do lugar de trocar experiências resultantes de uma criação motivadora, né, de uma família que é muito motivadora e que me estimula a seguir adiante, né? E aí lembro aqui uma canção que mulheres negras, né, em um encontro nacional lá na década de 80, né, que reuniu mais de 400 mulheres de, salvo engano, de 17 estados do Brasil, né, justamente para falar sobre essas mulheres anônimas. Eu gosto muito dessa canção que fala assim: Luísa Maim, chefa de negros livres, e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual tune de Palmares, soberana quilombola, e
feliz do Pará. Negra ginga de Angola, África liberta em suas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em suas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras. E aí é isso, né? As anônimas guerreiras brasileiras, eu venho destacar aqui, pensando nessas mulheres ocultadas, silenciadas, né, pela negação de sua existência, pela lógica desumanizadora chamada colonialidade, né, que no âmbito da academia a gente vai chamar de colonialismo, e tem diversas outras terminologias, né, que cunhadas também por representações importantes, né, como a Grada Quilomba, né, como Aníbal Quijano, enfim. Então, eu trago como a minha primeira referência de luta e de resistência negra a minha mãe. A minha mãe, Dinha, né? A Maria Jusilei de Souza Silva, nome e sobrenome para o racismo, não a atribuir o nome que quiser. Esta mulher que rasgou por dentro, né? Para me proporcionar a vida, né? Essa mulher que também rasgou por dentro e por fora, condicionada às determinações do racismo e do sexismo, né? Que fez com que ela ocupasse por muito tempo esse lugar do servilismo, né? Enquanto empregada doméstica, mas que hoje, né? Ela pode acordar mais cedo, se preocupando em limpar o chão da sua casa e cuidar do seu comércio, né? Não desconsiderando todas as conquistas que ela alcançou, também, né? Exercendo essa função social. Mas é importante dizer que ela venceu uma luta. Ela venceu uma luta, né, desse lugar que o racismo, né, o sexismo vai impor para muitas mulheres negras brasileiras, que é o lugar da subserviência, né, do servir, do cuidar do filho de outras famílias e não construir relação de afetividade com os seus filhos, né? Essa marca, né, que a sociedade escravagista determinou para muitas mulheres negras brasileiras, né? Então, justamente, né, que vem impedir essas mulheres de exercer a sua própria maternidade em função de crianças de outras famílias. Então, não teria como não iniciar falando dela. Outra mulher que eu também não posso deixar de dizer nesse contexto é a minha avó, Dona Val, né? A Maria de Lourdes Nunes de Oliveira, né? Esta mulher que minha avó paterna, que sustentou filhos e netas lavando de ganho, vendendo salgado na feira, né? Levando altas trouxas pesadas de roupa, né? Levando e trazendo para poder entregar tudo passadinha, cheirosinha, né? Para a família a quem ela servia, né? Essa mulher que vendendo geladinho, né? Lutou para garantir o meu acesso e o acesso de seus filhos e netos, né? O acesso e a permanência na escola, né? Que nos ensinou sobre dignidade, sobre valorização da nossa existência, certo? Então, é sobre essa mulher também que eu preciso falar, né? É importante a gente lembrar daquelas que estão próximas a nós, vivendo, né? Travando lutas junto conosco, né? E aí é Dona Hilda, mãe da minha mãe, né, que sempre teve um ori ancestral cheio de sabedoria, né, que em meio a tantas dores ela nunca perdeu o afeto, nunca perdeu a autoestima, né, nunca deixou de ser vaidosa, de pintar suas unhas, né, de deixar sempre o seu cabelo cortadinho. É a linda da família, né, que a gente fala, linda, por dentro e por fora, né? Então, eu tenho também outras referências de luta que eu não poderia deixar de falar, né, de destacar nesse início de conversa, que são as minhas primas, as minhas amigas,
as minhas tias, as cunhadas, as minhas vizinhas, as minhas colegas de faculdade, né? As mediadoras de leitura que lutam dentro e fora de Salvador para promover leitura como direito humano através das bibliotecas comunitárias são mulheres que dedicam ali o seu tempo para lutar por um Brasil leitor, né? Para promover a leitura como um direito. Imagina a dimensão disso. É luta constante, né? É, que vai compor aí uma rede local e nacional de bibliotecas comunitárias, né, espalhadas pelo país, levando o livro, a leitura, a literatura e a biblioteca para crianças, adolescentes, pessoas idosas, de todas as idades, né? As mulheres da Casa do Sol, onde trabalhei, mulheres que é, atendem, né, crianças, adolescentes e famílias através da arte e educação. Então, essas mulheres, né, elas também precisam ser lembradas. Elas também precisam sair desse lugar do anonimato, do ocultamento, né? Então, todos os coletivos de mulheres negras que promovem arte, poesia como prática de liberdade, né? E aí eu quero destacar aqui um coletivo que é daqui do bairro onde eu moro, que é o Coletivo Zeferinas, que está aí ganhando o mundo, né? Levando a poesia, a palavra navalha para contestar, para se indignar, para dizer, olha, país, Brasil, você precisa me ver com outros olhos, você precisa pensar aí políticas públicas que realmente me proporcionem, né, viver com dignidade, né? Então, é o Perifioga, Lohana, que cuida das nossas mentes e dos nossos corpos aqui no bairro, né, trazendo uma prática que vai pensar a afetividade, né, por dentro, de dentro para fora, carinho, amor, afeto, de dentro para fora, que vai desconstruir essa ideia de que a prática de yoga, ela só pode ser acessada por pessoas, né, que têm grana. Então, que vai valorizar um espaço que é criminalizado, que dá 18 horas você vê as pessoas correndo com medo, né, a violência urbana constante, vai valorizar ainda mais um lugar que é palco da arte, porque os coletivos aqui desse bairro promovem isso, né? Proporcionam isso, valorizar esse lugar. É a minha sogra, Lohana, Dona Dalva, essa mulher que é sobrevivente nesse país racista, sexista, que a afasta cada vez mais da possibilidade de aposentadoria, né? Que não garante para ela uma saúde, né? Uma velhice digna, não garante a ela, né, que ela possa vivenciar a velhice de forma saudável, né, com uma boa saúde, porque ela é vitimada por um sistema público de saúde que é tão importante, que é resultado, né, de luta nossa, mas que infelizmente não é uma prioridade, né, nesse governo que é defensor da privatização das políticas públicas e sociais. Então não tem como não lembrar, né? Não tem como não lembrar. Então são essas mulheres que eu trago de forma assim mais evidente para falar sobre esse assunto, né? Essas mulheres que lutam cotidianamente por sua sobrevivência, né? Para cuidar de si, para cuidar dos outros e das outras, sem perder o afeto, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a dissabores, sem perder o afeto, né? Então, a todas essas mulheres, o meu máximo respeito, né? Realmente assim vivenciam processos de violências, né? Diversas, do ponto de vista interpessoal, estrutural e institucional, né? No âmbito do privado, nas suas casas e fora dela, né? É, é falar de você também, Lohana. É falar de você, é falar do coletivo Afrontar, né? É falar do núcleo de pesquisa aí que você compõe, que tem mulheres, né? Mulheres negras, eu vi as carinhas assim nas fotos lá no Instagram, né? As pessoas que vêm aí travando uma luta, né? Para que realmente, né, tenha um espaço universitário com a nossa cara, né? Que realmente a universidade se pinte de povo, né?
Então, inicialmente é isso. Você quer que eu continue falando? Você quer fazer alguma intervenção? Que a gente vai dialogando, minha irmã. Tem outras coisas aqui que eu fiz um roteirinho, né, para eu não me perder nas ideias. Não, você pode continuar falando. Aí depois, quando você acabar, a gente abre para colocações. Aí eu posso colocar também as perguntas, tá? Tá, tudo bem. Se eu souber responder, beleza. Senão a gente pergunta aos universitários. Então, né? E aí, assim, é, pensando, né? E aí, depois que trago essas mulheres, né, da minha vivência mais próximas, que é no sentido de dizer assim, a gente precisa olhar também para o nosso lado, né? Quem é que está colando com a gente, né? Para falar dessa luta. Mas também destacar, né? Mulheres negras, né? Que vêm travando aí também um ativismo político, né? No nosso país, pensando justamente o enfrentamento, né? A essa lógica de sociedade tão depreciadora, né? Tão violadora, né, dos nossos direitos enquanto pessoas, né, enquanto cidadãs. E aí, assim, inicialmente, representando aí o meu lugar, né, de atuação, que é o Quilombo do Urubu, eu vou trazer um nome que é extremamente importante, né, que quando eu conheci a história dessa mulher, eu fiquei, nossa, como essa mulher realmente foi importante para nós, né, que é a Negra Zeferina, que inclusive no âmbito, né, da produção de conhecimento, você não encontra muitos escritos sobre ela. E aí cai justamente naquela história lá do anonimato, né, do ocultamento, né, da invisibilidade. Mas a Negra Zeferina, ela fundou o Quilombo do Urubu, né? Hoje nós fazemos alusão a esse nome, né, Curso Popular de Pré-Vestibular Quilombo do Urubu, né, fazendo justamente alusão a essa luta histórica, né, que foi cunhada aqui também no bairro de Cajazeiras, né, nessa região de Cajazeiras, né, e ela foi uma escrava de origem angolana que guerreou e inspira muitas mulheres e muitos homens, né, nesse contexto aí de luta, né, pela liberdade, né, pela igualdade de direitos, por justiça social. Então, ainda no século, né, agora, né, gente, no século XXI, é um nome que inspira, né? Certamente se inspira a mim, eu tenho certeza que ela inspira muitas outras mulheres, né, e muitos outros homens. Então, também trazer uma nordestina, né, que é a Beatriz Nascimento, né? A Beatriz Nascimento, historiadora, poetisa, ativista pelos direitos humanos, e ela, né, tem um legado extremamente importante da Beatriz Nascimento, porque ela protagonizou, né, essa coisa do pensamento negro no âmbito da universidade, né, de racializar, né, as nossas produções de conhecimento, as nossas práticas, né, no contexto da academia, né? Então, acho que é muito bacana quando ela dizia assim, o que é que você, né, você negro, o que é que você negra é, dentro da universidade, né? Qual é o seu propósito? O que é que você quer? Qual vai ser o seu direcionamento? Eu acho que a Beatriz ela deixou essa tacada assim para a gente, né? Falava justamente dessa importância da gente indicar, né, qual era o propósito de pesquisar, por exemplo, gênero e raça. Ixi, entrou uma ligação. Pera aí, menina, entrou uma ligação. Tá me ouvindo? Lohana, me ouve? Tá bem baixo. E a sua imagem Oi? saiu. Agora voltou a imagem. Ah, voltou, né? Entrou, Sim. menina, uma ligação aqui. Eu esqueci de tirar essa parte. Pera aí. Deixa eu resolver aqui essa situação. Porque senão vai entrar ligação de novo. Foi ligação que entrou aqui. Cadê? Já voltou aí? Tá normal? Eu acho que o áudio ficou um pouco baixo. Foi?
Deixa eu aumentar aqui. E agora? E agora melhorou? Que melhorou um pouco, sim. Deixa eu ver aqui. Você quer que eu saia e entre de novo para ver se fica de boa? Pode ser. Tá, eu já volto. Gente, vocês já podem ir colocando perguntas aí no chat do YouTube, viu? E colocações que vocês tiverem para Gilmara. Enquanto isso, que a gente, quando acabar a fala dela, a gente faz alguns blocos de perguntas, tá? Pronto, tá de boa aí? Sim, Melhorou? vou falar normal. Ah, que bom, então. Então, já posso voltar, né? Continuar. Pronto, beleza. Então, eu falava isso, né, de que a Beatriz Nascimento, ela deixou essa reflexão para a gente, né? Foi muito importante para a minha formação, né, pessoal, para a minha formação política, né, para a minha formação enquanto hoje, né, assim, ocupando o espaço da universidade, né, graduei numa universidade pública, estudando mestrado em uma universidade pública, né, então tudo isso esse meu direcionamento também, o meu posicionamento, né, diante dessa ideia, né, de racializar, né, o que escrevo, o que digo. Então, a Beatriz Nascimento, ela tem uma contribuição importante, né, e não é só para mim. Então, deixou um legado aí nesse sentido também para o movimento de mulheres negras brasileiras, né? Ela justamente, né, que escreveu sobre essa situação de nós mulheres negras no Brasil, né? E eu gosto muito, né, do livro Eu Sou Atlântica, né, que fala sobre a trajetória da Beatriz Nascimento, foi escrito, né, pelo escritor Alex Hattis. Então, é uma contribuição importante aí para quem, né, quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Beatriz Nascimento. Assim, tem muitos nomes, né? Eu acho que é bacana a gente trazer nomes, é, e, na verdade, imagens também. Eu não organizei as imagens e tal, mas acho que a gente precisa, né? É sempre bom a gente estar falando os nomes dessas pessoas, né? Mostrando as imagens dessas pessoas, justamente porque a gente já vivencia, né, um processo histórico de invisibilidade, né? Justamente desse ocultamento da nossa existência. Então, eu poderia destacar aqui diversos outros nomes, mas trazer vários outros nomes, mas vou dar destaque aqui a alguns que eu considero importantes nessa luta antirracista no nosso país, né? E aí a socióloga Vilma Reis, não tinha como não falar sobre ela, né? É, não vou dar o látis de todas essas pessoas, porque senão a gente não acaba a live hoje. Mas assim, eu sugiro que as pessoas procurem saber, né, sobre a Ana Cláudia Pacheco, né, a professora Ana Célia Silva, né, a Sueli Carneiro, a Carla Cotirene, né, colega, assistente social, a professora Magali da Silva Almeida, a pedagoga Tiffany Odara, porque a gente falar também dessas mulheres, né, intelectuais, travestis, transexuais, né, a gente precisa também valorizar e, e entender que existem essas pessoas, né, que estão aí construindo e reconstruindo também esse processo de sociedade que tenta nos matar o tempo todo, mas a gente está aqui para poder não permitir, né, embora muitas vezes ultrapasse a nossa capacidade de controlar, né, já que estamos falando de sistemas que oprimem, né, e que matam de diversas formas, né? A própria Keila Simpson, né, que é uma representação importante no movimento LGBTQIA+, principalmente pensando, né, as travestis e as transexuais no Brasil. Então, são nomes que a gente não pode deixar de lembrar.
né, gente? A Carolina Maria de Jesus, a Denise Carrascosa, aqui na Bahia, né? A Márcia Nascimento, enfim, muitas mulheres negras, todas as meninas, mulheres jovens que aqui, né, em Salvador e no Brasil, disputam narrativas, né, que expressam a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, né, através do teatro griot. Então, eu vou trazer aqui Luiz Marques, que venceu recentemente, né, o Racismo Editorial, lançando de forma alternativa o seu primeiro livro, né, um livro e-book. Então, é importante a gente destacar. A nossa luta, ela continua, mas ela continua porque nossos passos também vêm de longe, né? E a gente segue aí, né? Dando continuidade, se andando, né? Continuando aquilo que outras mulheres negras. Ali na garagem Sim, para pegar a mochila dele, porque eu ele sei, esqueceu na Shaira. garagem. Entendi. É Shaira aqui, minha filha, querendo me dar as satisfações de coisa que eu já sei. E aí, assim, quem já me conhece sabe, né? Que Shaira sempre entra nas lives, gente. Enfim, né? A gente faz ao vivo e a cores. E aí, assim, né? A própria a Gisele Soares, né? Que também vem valorizando aí a nossa autoestima, né? Através da nossa estética negra, né? Representando muito bem esse lugar, né? Dessa mulher que pode dançar, que pode cantar, que pode ser o que quiser, né? Sem ver o seu corpo como um corpo sexualizado, objetificado, né? Sem ver seu corpo como objeto, conforme tentam impor para a gente o tempo inteiro, né? Então, também é importante destacar, Lohana, as e os colegas assistentes sociais que vêm, né, ressignificando o serviço social, né, brasileiro através, né, das suas produções de conhecimento racializadas, né, através de suas práticas antirracistas, em seus diversos espaços de trabalho, né, apesar de todas as limitações que o racismo impõe, né? Que bom que temos assistentes sociais que conseguiram perceber o silêncio e a complacência, né, racista do serviço social, né, diante das questões sociais que atravessam as vidas da população negra, né, da população LGBTQIA+, aí no nosso país, né? E aí, dentro disso, é pensar, né, quais são, alguns eu já destaquei, mas assim, quais são os legados, né, que eu penso, né, de dentro da minha casa, né? O que é que eu aprendi com essas mulheres? Acho que uma os principais pontos que aprendi com essas mulheres foi justamente a ser uma mulher para frente, engajar, né? Saber o que quero e o que não quero, né? Minha família me proporcionou isso, né? Me proporciona isso. As mulheres da minha vida, né, proporcionam isso, né? Almejar sonhos e lutar por eles, né? Elas estimulam muito. E do ponto de vista, né, do legado das mulheres negras que estão mais no contexto, né, do ativismo político, tensionando a agenda pública, né, é, que é importante trazer, é justamente o que é que elas nos ensinou, né? Elas nos ensinou a construção e fortalecimento também dessa rede de afeto, né, entre todas nós enquanto mulheres, né, especialmente entre nós mulheres negras. Nesse reconhecimento, quando você me faz esse convite, o seu reconhecimento em relação a mim, né, o seu reconhecimento do meu trabalho, da minha capacidade, né, de estar aqui, dialogar com tantas pessoas, né, que vai virar, que viraliza, né, que a gente, você sabe, com um clique e se espalha para todos os lugares, e essa confiança, né, que você deposita, né, que o coletivo Afrontar deposita em uma outra mulher negra, né, para poder proferir algumas palavras daquilo que eu acredito, do que eu aprendi com outras mulheres, né, com homens também, e trazer aqui para compartilhar. Então, isso é também um legado importante que o movimento de mulheres negras deixou para nós. Essa nossa capacidade de construir afeto como prática de resistência, né? O afeto, ele é revolucionário, né? Já dizia a Bell Hooks. Ele é revolucionário. E a gente está aqui justamente para dizer isso, que nós podemos lutar, né? Sem perder o afeto e se ir andar uma com a outra, de acreditar uma na outra, porque a gente vive num contexto de relações tão
individualistas, né, egoístas, que de tantos egos, né, tantos egos, que muitas vezes faz com que nós, enquanto mulheres que compartilhamos de dores semelhantes, é, entremos, né, em conflitos, né? Acho que todo conflito ele é importante quando ele vem justamente nessa perspectiva da gente o conflito sem, como é que eu poderia dizer? O conflito sem assim sem arranhões, né? Acho que precisamos ter essa maturidade de fazermos a crítica, a autocrítica sem ferir o outro, né? Sem ferir a outra. Então, isso também é um legado importante que o movimento de mulheres negras deixou para a gente, né? Esse sentido de comunidade como uma estratégia de sobrevivência, né? De resistência frente às múltiplas violências que atravessam a vida da gente, né? Esse rompimento, ou pelo menos a tentativa de rompimento, né, dessa lógica imposta pelas relações capitalistas mesmo, né, de pensar que querer determinar o que é intelectual, o que não é intelectual, quem é autorizado a falar, quem não está autorizado a falar, quem pode escrever, quem não pode escrever, quais são as narrativas realmente que são validadas, né? Enfim, então acho que o movimento de mulheres negras traz isso para a gente. Esse rompimento também com a lógica de que somos guerreiras o tempo todo, que somos fortes o tempo todo, desconsiderando as nossas dores, porque isso nos adoece. Isso nos mata e a gente precisa estar ligada, entender que sim, nem sempre somos essas fortalezas, né? Nós temos um Ori que, né, vai nos dar sabedoria, mas a gente precisa também entender o momento que estamos cansadas, a hora que a gente precisa de um carinho, seja dado por nós mesmas, né? Porque é bom você se tocar, se acariciar, se conhecer, seja esse carinho trocado por alguém. É importante dizer, olha, eu preciso fazer o corre, cuida aqui da minha filha. Eu preciso ir para, né, eu preciso estudar, cuida aqui do meu filho. Criar essa relação de confiança, né? Isso também é um legado importante desse nosso movimento, né? E aí o que é que acontece? Uma construção, né, de humanidade, de ser negro e de ser negra, e uma perspectiva política, pedagógica, simbólica. Isso tudo é legado. Como é que está meu tempo? Posso continuar? Pode, ainda tem acho que uns 20 minutos ainda. Ah, eu acho que eu não uso ele todo não, mas aí a gente vai conversando aí com ver o que é que tem para, né, para ouvir. Mas assim, um outro legado importante é justamente esse, né, de ressignificar as nossas dores e potencializar as nossas possibilidades. É uma coisa assim que eu venho, né, pensando muito nisso e caminhando também por nessa perspectiva, né? E acho que aí eu vejo como um exemplo importante na nossa luta, nesse contexto, é a da própria resiliência e resistência da Carolina Maria de Jesus, né, gente? Imagina, a mulher catava lixo, né? Os papéis que ela encontrava na rua, ela usava, né, como um instrumento para ela escrever, né? E escreveu muito bem, obrigada, né? E deixou aí para a gente um legado importantíssimo, né, de produção de conhecimento, que foi o quê? O quarto de despejo, né, Diário de uma Favelada. Se tornou um best-seller, foi vendido, né, milhares de exemplares, mas que no Brasil, né, o reconhecimento da Carolina Maria de Jesus como escritora, né, foi tardio, né, porque mundo afora ela foi reconhecida, né? E isso aí é para a gente ver o impacto, né, do racismo e do sexismo na vida de mulheres negras, né? É justamente também um outro legado importante a criação, né, da primeira organização negra e feminista, que foi em São Paulo, né? O GLE10, o Instituto da Mulher Negra, né? Que foi fundado pela doutora em educação Sueli Carneiro, né? Uma outra referência importantíssima nesse contexto das nossas lutas. As próprias tranças, né, gente? Estava outro dia vendo de novo um vídeo sobre as tranças, né? As tranças que, mais que um código estético, ele vai representar aí uma herança, né, de história de resistência, né? E vai representar aí
resiliência, a ancestralidade, né? Que vai sendo passada, que vem sendo passada de mulheres, né? Por mulheres de geração e de geração em geração. Então, é um legado importante também desse nosso movimento, né? E eu também quis trazer um legado das Ialorixás, né? Sua maioria, assim, mulheres negras que valorizam o nosso corpo, que valorizam a nossa mente, né? O nosso ori como um corpo-território sagrados, né? E também organização política, né? O movimento de mulheres negras nos possibilitou nos organizar politicamente e para ocupar espaços de decisão, né? E exigir também de forma estratégica justiça por vidas de mulheres negras vitimadas, né? Assassinadas, mulheres vítimas de assassinatos políticos, né? Como estes praticados em nosso país e que muitas vezes nos deixa aí sem respostas, né? Mas a gente está na luta, né? Também por justiça, né? Por todas nós. Então é um pouquinho disso que eu queria trazer, né? Para a gente dialogar. E aí você vê se você quer me ter alguma intervenção, alguma contribuição para a gente ir conversando. Sim, eu queria comentar, né, antes de trazer as perguntas, acho muito importante, né, trazer e dar nome, né, para essas mulheres negras que sempre foram invisibilizadas e principalmente começar pelo território de onde a gente está, né, pela nossa casa, pelas nossas avós, né, para mim também a minha avó Eurides Melquides dos Santos, que me ensinou essa questão do amor por mim mesma, né, de me ver como humana, de entender a importância do amor mesmo, né, entre o nosso povo. E o quanto é uma referência muito forte para mim, assim como a minha mãe, meu pai, meu avô e tantas outras pessoas negras e mulheres negras que sempre estiveram, né, nesse acolhimento mesmo comigo. E dentro disso, né, eu queria agradecer muito, muito as suas colocações, assim, fico muito emocionada sempre. E acho muito importante o que você coloca da Carolina Maria de Jesus também, né? Dentro da Unesp Franca, a gente lutou muito para que a biblioteca fosse nomeada com o nome dela e de outras mulheres negras, mas infelizmente, né, isso não deu certo. Mas o quanto é importante que a gente continue forjando essas lutas, né? E aí, dentro disso, eu vou começar com uma pergunta minha, né? Que eu queria que você falasse um pouco sobre a interseccionalidade, né? E a importância de pautar isso, o que que é interseccionalidade. Aí a Solange Lima fez uma pergunta aqui, colocando qual seria o papel, e o lugar da mulher branca na luta contra o racismo. E aí, deixa eu ver aqui a terceira pergunta para a gente fazer um bloco. Tem um comentário da Luba Souza, falando de Luba Souza, né? Todos os artistas negros do nosso país têm uma grande liberdade nos meios de comunicação para ajudar a fortalecer uma luta contra a discriminação racial. Aí foi mais uma colocação mesmo, né? Aí tem a pergunta da Alexandra Garcia. De que forma você observa a atuação das mulheres negras durante o período pandêmico e a persistência de políticas assistencialistas? E aí, para finalizar, né? Hoje a quarta pergunta do bloco é: como assistente social, como você observa o tratamento estatal em relação à população negra? Aí você responde essas, depois eu vou colocando as outras. Vocês podem ir comentando mais perguntas, colocações aí no chat, tá bom, gente? Aproveitem que não é todo dia que a gente tem a Gilmara, né, falando na Unesp Franca. Oh, imagina. Fiquei aqui anotando, acho que eu me perdi em uma. Persistência de políticas assistencialistas em contexto de pandemia, é isso? Estou anotando aqui para não me perder também. Em contexto de pandemia. Foi como você vê a atuação das mulheres negras, né, nesse processo da pandemia
e a persistência de políticas que são essencialistas. Aí a outra depois você conseguiu anotar? É isso, a última é o tratamento, a outra foi o tratamento do quê? Estatal em relação à população negra. Como você vê isso como assistente social? Ah, certo, em relação à população negra. Você pode passar na unha? Certo. Daqui a pouco eu faço isso, tá bom, Shaira, por favor. Então, né? Primeiro, acho que assim, essa questão do esse conceito, né, da interseccionalidade. A gente poderia trazer trazer, né, sugestões também de leitura que é importante para a gente compreender, mas assim, a própria Beatriz Nascimento ela é uma referência importante para pensar essa interseccionalidade, né? Porque a Beatriz Nascimento ela vai justamente posicionar, né, esses processos de desigualdades que um corpo negro feminino, né, favelado, pensando os diversos marcadores sociais, né, de que forma esse corpo ele vai ser violentado. Ele simultaneamente ele vai sofrer as diversas violências, né? Não vai ser de forma didática, não é de forma didática assim por partes que uma mulher, né, como nós, né, uma mulher travesti, que é uma transexual, ela vai sofrer discriminações, né? Ela vai sofrer na escola, porque trazendo do ponto de vista prático, né, para a gente entender essa intersecção. Que a intersecção é um conceito analítico que a Beatriz vai trazer, que a Kimberly Crenshaw vai trazer, né, essa feminista estadunidense, que nós temos também um livro recentemente publicado. Então fique lá, que recentemente publicado, né, da Carla Cotirene, que é colega assistente social, né, o que é interseccionalidade. Então vai trazer contribuições importantes, né, para pensar esse conceito, né? Esse conceito que, do ponto de vista prático, é isso, né? São os diversos atravessamentos que o nosso corpo, né, por ser negro, por morar em periferia, vai vivenciar aí as violências dessa estrutura, né, racista, sexista, homofóbica, gordofóbica, e todas as outras violências. Então é mais nesse sentido, né? O que é essa e como é que eu vejo? A gente não tem como, por exemplo, produzir conhecimento sem pensar, né, o perfil dessas pessoas, né, que você vai produzir conhecimento e não racializar isso, você está desconsiderando, né, que num contexto, por exemplo, de segurança pública, nós não estamos assegurados, porque somos negras, porque somos negros, porque o nosso comportamento, né, porque tentam dizer de que forma a gente tem que comportar, de que forma a gente tem que falar, que tem que dizer que quando eu chego no hospital sentindo muita dor, né, e que o atendimento ele é demorado e aí eu vou lá e já, né, vou questionar e aí eu já não tenho o direito de questionar e ali eu vou sofrer mais dores ainda, né? Já estou no processo de saúde de doença fragilizado, mas a minha aparência também vai dizer a forma como o profissional, a profissional de saúde vai me tratar, infelizmente, né? Isso também é interseccionar, né? Isso também é falar de interseccionalidade. Falar de interseccionalidade é pensar como que somos compreendidas e compreendidos no contexto da política social, que eu acho que já dialoga aqui sobre esse tratamento estatal, né, em relação ao nosso acesso ou não acesso, porque muitas vezes não acessamos, né, os bens e serviços, não acessamos de forma integral as políticas sociais. E aí, como é que eu vejo? Eu vejo dessa forma, né, que ainda estamos aquém de promover política pública numa perspectiva que ultrapasse, né, essa ideia assistencialista, essa ideia de dependência, de que as pessoas têm que depender constantemente, né, dessa política, essa ideia de que por ser usuário ou usuária do serviço, né, de políticas públicas, de que tem que ser de qualquer jeito, né, de que não tem que ter qualidade, né? Então, acho que respondendo já um pouco até essa última pergunta, né, o papel e o lugar da mulher branca na luta contra o racismo. Falar de racismo é falar de branquitude. Falar de racismo é falar do privilégio, né, que o grupo racializado
no sentido da branquidade, né, da branquitude, ele tem. Então, assim, precisa. Racismo é uma responsabilidade. O racismo não é um problema de pessoas negras. Não foi criado por mim, não foi criado pela população negra. O racismo ele foi criado pelo grupo, né, social, historicamente privilegiado. E que privilégios são esses? Né? É toda a sua possibilidade de acessar os bens e serviços sem dificuldade qualquer. É toda a sua possibilidade de. Não, essa aqui não. É toda a sua possibilidade de, por exemplo, não se sentir desautorizado quando vai falar das suas experiências. Porque quando nós, pessoas negras, né, no âmbito da universidade, por exemplo, vamos falar das experiências, estas são muitas vezes minimizadas, né? São ignoradas, são consideradas como muita emoção, né? Emoção e não narrativas, né? As experiências minimizadas nesse contexto. Então, a gente tem que, na verdade, pensar que tem que ser antirracista considerando seus privilégios, né? Jamais falar por nós, né? Jamais achar que pode utilizar-se, né? Como mas infelizmente isso existe, né? Se apropriam da nossa cultura, se apropriam do nosso saber, né? Não, muitas vezes não nomeiam, né, quem é que realmente é a autoria daquilo que foi produzido, invisibiliza, né, se destaca, sai bem na foto, às nossas custas, né? Então tem muito isso, do ponto de vista prático, talvez respondendo um pouco essa pergunta, né? Porque assim a gente tem que falar de branquitude. Precisamos falar desse lugar, né? Esse lugar que é também uma que assim, a branquitude numa perspectiva, porque se eu falar de negritude, a negritude é uma categoria, uma identidade racial positiva. Eu vejo a negritude é potência, é poder. E pensar a branquitude como também uma identidade racial que nos impõe o lugar de desvantagens, né? Que nos impõe esse lugar de não acesso, né, aos bens, aos serviços, aos direitos de forma digna. Então, é importante pensar isso. A outra coisa, deixa eu ver, eu anotei aqui. A persistência de políticas assistencialistas no contexto de pandemia. Pois é, e assim, esse contexto de pandemia é muito gritante, né? Eu iniciei, inclusive, a fala trazendo isso, né? Sobre o quanto que nesse contexto de pandemia, esses processos de desigualdades, né? Do ponto de vista, de quem vive nas favelas, né? Da raça, do gênero, da classe social, ele se potencializou. Na verdade, a gente não está vivendo desigualdade agora, só está evidenciando, né? Ainda mais o quanto que só está evidenciando ainda mais a história de um governo, né, de governos, né, que não é uma particularidade também desse governo, infelizmente, mas que tem se acirrado, né, tem fortalecido, essa proposta de fazer, né, do Estado mínimo de direitos, né, esse Estado mínimo ou esse Estado que é mais presente quando está direcionado a tirar as nossas vidas, né, nas favelas, né? Que é isso. E nós, mas também entendendo que, infelizmente, não são apresentadas, né, outras possibilidades e oportunidades para as pessoas que ainda, né, dependem, né, dessa assistência. Nós precisamos pensar a assistência na perspectiva positiva, política, né? Deveria ser assim. Mas, infelizmente, o que é que acontece? Descaracterizam esse caráter também pedagógico, né, que eu considero, das políticas sociais. Então, é algo que é sempre assim, a constante correlação de forças, desigual, injusta, né? Mas que a gente precisa fazer movimentos, né? Estratégias para não validar também esse lugar. Eu não sei se respondi tudo, porque também eu acho que não são as respostas, né? Não é a verdade absoluta, são só algumas ideias, né? Porque eu acredito que foram perguntas aí que daria outras lives, né? Outros encontros,
não dá para a gente dar conta de tudo aqui, mas é um pouco aí do que eu penso a respeito, né? Espero que as pessoas se Sim. contempladas. Inclusive, quero agradecer, viu, as presenças aí da galera colando, dando a moral pra gente, tá vendo, Lohana? Sim, a gente fica muito feliz, né? Com É, certeza. E dentro disso, né, mandaram outras perguntas, que você falou, né, da questão da luta das mulheres negras, né, dentro da questão do racismo religioso. Eu queria que você falasse um pouco, né, da importância desses debates também adentrarem não só o serviço social, né, tem pessoas debatendo isso dentro da categoria que são invisibilizadas, mas trazer esses debates para dentro da universidade, num sentido aí que eu posso dar um exemplo, que eu vi recentemente um post onde tinham oferendas de encruzilhada, e aí algumas pessoas começaram a falar que aquilo era somente no sentido de caridade, e o quanto essa colonialidade, né, ela tenta apagar a nossa ancestralidade e a nossa história, né, e a questão da religião, a questão das oferendas para Exu. Então, eu queria que você trouxesse um pouco nesse sentido do racismo religioso, né? E aí a Rose Claire fez uma pergunta hum, para você falar um pouco sobre as mulheres negras na política. sim, A Lara Tonin colocou: Boa tarde. Qual a importância da luta antirracista para a construção de um projeto societário anticapitalista? E a Taína não, a Maria Fogari colocou: Gilmara, o que você pensa sobre as diretivas do movimento negro frente à política conservadora vigente no nosso país? certo. Essa questão do racismo religioso é realmente gritante, né? Das demandas, né? Que realmente a gente precisa oferendar aí muito, precisa de muitas oferendas para alimentar, né, os oris que infelizmente não têm, né, a sabedoria ancestral de entender que a religião, né, de matriz africana, porque na verdade a gente está falando aqui, né, de discriminação diante da religião de religiões de matriz africana, né? Porque a gente vive em um país que se pauta, né, nesse fundamentalismo religioso, que vai impor qual é a religião, né, mais adequada, que vai dizer, né, que vai querer dizer a você a quem você deve cultuar a sua fé, né? Então, é muito nesse sentido, né? Re- é, Herança não, porque herança é coisa boa, né, gente? A gente não pode falar que é herança, mas é consequência, né, de uma sociedade, né, que vem trazer, né, a partir do catolicismo, essas imposições, né? Isso é histórico, isso é secular, né? Isso a gente vê aí quando é, as pessoas negras, né, escravizadas, né, trazidas para o Brasil, impunham para elas a ideia de que elas não poderiam, né, cultuar, né, suas entidades, seus deuses, suas deusas, né, impondo aí uma outra religião que nada tinha a ver com a sua cultura, né, com a sua forma de ser, de estar no mundo, né, de vivenciar essa realidade. Então, eu penso assim, a gente tem um trabalho, tem uma referência também bacana, que eu estava até aqui procurando o título, porque eu não, na verdade, não lembrava do título, mas tem uma colega nossa, assistente social, que é a Itamires, né? A Itamires Alcântara, que ela fez um trabalho justamente sobre essa questão do racismo religioso. E aí eu sugiro, né, que vocês deem uma olhada, porque no âmbito acadêmico nós temos, né, poucas pessoas realmente tensionando sobre o tema, né, escrevendo a respeito, mas assim essa dissertação de Tamires ela está disponível no repositório, né, da UFBA, certo? Sugiro que procurem saber essa outra mulher negra também, que é uma representatividade muito importante para a gente. Ela escreveu é, na verdade, ela escreveu sobre estudantes negros, né, no curso de serviço social. Eu troquei, não é a Itamires, não, mas é outra Tamires. É porque tem Tamires Alcântara e tem outra Tamires que fala sobre a questão do racismo religioso,
né? E tem também a Tamila Santos, um trabalho da Tamila Santos que vai tratar sobre esse tema, né? Então, e aí o que é que acontece? Quando a gente vai falar isso no âmbito acadêmico, nós estamos falando de disputa de narrativas, né? De disputa de poder, né? A gente está falando aí do que se autoriza ou não falar, escrever, né? A gente falava sobre isso antes. Então, está dentro dessa conversa. A outra pergunta, eu não anotei dessa vez. Tem problema não. Falou para você falar um pouco, a Rose Claire, né, falou para você falar um pouco sobre as mulheres negras na política. É isso. Esse espaço, né, gente, é o espaço também onde nós não temos, pelo menos não tínhamos não tínhamos tanta representatividade. Continuamos na luta, né, pela representatividade nesse lugar, considerando também que é um espaço importante, porque assim é de onde se decide, né, o que é que vai ser para as nossas vidas. É de onde saem ali as ideias, né, os projetos, as leis, né, as normativas, nesse espaço aí que vão dizer como é que um homem ou uma mulher negra vai acessar as políticas sociais ou se não vai, né? Então, acho que é importante também ocupar esse lugar, né? Ocupar entendendo, tendo a maturidade política de saber que é um espaço que vai exigir ali um esforço, né, intelectual, emocional, psicológico muito grande, porque eu vejo, né, que os partidos políticos eles são também tombados, atravessados pelo racismo, né? Você vê e sexismo também, né? Você vê os partidos políticos liderados por homens brancos, cis, heterossexuais, que vai querer dizer, né, como é que uma lei, Maria da Penha, por exemplo, tem que se efetivar na vida de uma mulher, né? Que vai querer determinar como é que devemos ou não ser tratadas diante de situações de violência doméstica, né? Então, a gente está falando de espaços onde a correlação de forças muitas vezes é injusta, né? Muitas vezes é desigual. Então, demanda aí também uma força, né? Essa força aí, essa força política para não surtar e manter a sanidade mental saudável. É um espaço que, infelizmente, adoece, né? Adoece muitas e muitos que estão aí seguindo na contramão, né, desse sistema, na contramão desse sistema hegemônico, né, que vai fazer diversas imposições também no contexto, né, dos partidos políticos, mas penso que a política, ela precisa ter uma outra cara. E aí, assim, é muito bom quando nessas eleições a gente tem, né, consegue ter representações, né, LGBTQIA+, né, pessoas transexuais ocupando esse lugar, porque é justamente quem vai, de fato, levar as pautas que nos interessam, né? Porque enquanto outros e outras, né, que não se importam com nossas vidas estiverem ocupando esse lugar e a gente não acessar também, é mais uma possibilidade de nos distanciar, né? De, de viver dignamente, de acessar direitos dignamente. É mais pensando assim, né? Que são pessoas que tensionam, né? Tensionam mesmo, pensando as nossas particularidades, né? As nossas necessidades. Eu acho muito importante isso que você coloca, me lembra de um vídeo que a Malu Vale, que também é uma companheira, né, uma mulher negra de serviço social também, que gravou um vídeo falando sobre o quanto é preocupante, né, pensar quem é que vai estar cuidando e prestando esse apoio pela questão emocional, psicológica e também a questão física mesmo do atravessamento, né, do quanto os nossos corpos estão sendo tombados, né, principalmente de mulheres negras e homens negros. E aí é importante pensar sobre isso, né? Será que esses espaços, será que estão pensando na nossa segurança, né, na nossa existência, para Pois é, além assim, da vai saber eleição? quem vai administrar, né? Assim, quem vai administrar a cidade, quem vai administrar
quem é que vai ser a representação ali dos bairros, né, periféricos? Qual é o projeto de sociedade dessa pessoa, né? E aí eu penso que a ocupação desses espaços é pertinente também nesse sentido, né? Porque já tem um direcionamento político, né? Do que se vai exigir também para nós e por nós, né? Não sair distribuindo cesta básica achando que está fazendo, né? Que está garantindo direito, né? Não fazendo realmente ações pontuais, achando que está abalando estrutura. Então, nesse sentido, é importante, sim, essa representatividade, mas não é tudo. Nós sabemos que não é tudo, né? Nós sabemos que precisamos avançar em diversos aspectos para justamente repensar essa estrutura. Mas são os passos possíveis, né? São os passos possíveis. E aí você vê que, assim, a nossa presença, ela é tão impactante que até mesmo no processo de campanha política, né? Não são poucas as tentativas de nos derrubar, porque sabe que quando a gente chega, a gente abala. Às vezes você nem precisa, não é no sentido de dizer assim, amedronta, mas às vezes somos mesmo, como dizia uma Reis, temos que ser mal assombradas, muitas vezes, para que as pessoas compreendam que a gente não está para brincadeira, a gente está falando de nossas vidas, é nosso sangue que derrama todos os dias nas favelas do Brasil. É dos nossos filhos, dos nossos primos, dos nossos vizinhos, as nossas próprias. Então a gente precisa se posicionar, né? E o contexto da política, a política partidária, porque na verdade eu também coaduno da ideia de que a gente faz política o tempo todo. Isso aqui é fazer política. Isso que nós estamos fazendo aqui, dialogando sobre esse tema que é tão caro, que é considerado insignificante para um determinado grupo social, né, privilegiado no país, mas que para nós é caro. Isso aqui é fazer política. A gente está fazendo política, né? Mas tem também, né, essa ideia da política partidária que já envolve aí outras dimensões. A Lara Tonin perguntou qual a importância da luta antirracista para a construção de um projeto societário anticapitalista. E a Maria Fogari perguntou o que você pensa, né, sobre as diretivas do movimento negro frente à política conservadora vigente no nosso país. Olha só, né? Eu acho que talvez a gente sofra tanto porque a gente vivencia, né? A gente está numa correlação de força dentro de um contexto de sociedade capitalista. Então, assim, o antirracismo nesse processo a luta antirracista, ela acaba sendo ainda mais desgastante, né? Ainda mais ferindo, né? Ainda mais a nossa subjetividade, ferindo ainda mais a nossa existência, porque, infelizmente, né? É um contexto de sociedade que é injusto, é rasteiro, né? Você vê como que as coisas vão acontecendo, né? Que vem de cima para baixo, às vezes de forma silenciosa, né? Nos bastidores ali, com as portas fechadas, é que se articulam o projeto de morte para nós, né? É num chazinho, né? No sentar para tomar um chá, que pensam as formas de nos matar. É muito difícil a luta antirracista nesse contexto de sociedade capitalista. Eu gostaria que, na verdade, assim, eu acho que a gente teria que vencer o capitalismo, né? Para poder. Na verdade, vencendo o capitalismo, a gente venceria também, a gente não precisaria estar lutando contra o racismo, né, gente? Embora eu acho que essa discussão ela precisa também voltar um pouco à história, porque racismo ele não existe a partir do capitalismo. Né? O racismo ele existe a partir do sistema escravagista que o nosso país atravessou por séculos. E aí, Clóvis Moura vai trazer, a assistente social Ana Paula Procópio vai trazer uma contribuição importante sobre isso. Né? A gente precisa, acho que é importante a gente repensar essa ideia, partir, né, falar de racismo a partir do modo de produção capitalista, porque aí a gente acaba invisibilizando, ocultando a história anterior, né? Porque racismo começa no Brasil não é
a partir desse processo de industrialização, né, de globalização, no processo de escravização. É muito anterior. E olha que a gente foi, né, vencendo algumas barreiras e com essa modificação, essa transformação né, da reprodução da estrutura, a reprodução da produção, né, da reestrutura, né, da sociedade, isso veio se acirrando, né, se fortalecendo. Então, eu acho que primeiro pensar a luta antirracista anterior à sociedade capitalista, para depois a gente, né, trazer aí outras conversas relacionadas a esse tema, para a gente não fazer a vez, né, dos cânones eurocêntricos que esquece que nossos passos vêm de lá de trás, anterior ao capitalismo, de que a gente vivencia, né, sangue derramado, né, corpos do nosso povo, né, violentado, anterior a esse período, né, de mão de obra gratuita. Hoje a gente tem o quê? A mão de obra barata, né? Essa mão de obra a gente tem essa mão de obra no campo da informalidade do trabalho, mas no período do sistema escravocrata que a gente tem que pensar o racismo. É a partir de lá. E aí, assim, eu acho que outra sociedade, viu? Agora tá difícil, tá difícil, mas não é impossível, porque, né, a gente vai reformulando. Não sei se respondi, viu, minha querida? Desculpe aí, mas se não respondi, a gente vai trocando outras ideias, faz outros momentos. É muito importante isso que você coloca, né? A Carla Cotirene e a Obirinho Dara falam muito sobre isso também, né? Sobre o processo da gente entender que não foram as pessoas brancas que inventaram a roda, né? Antes de achar que a centralidade do mundo é o trabalho, né? A gente precisa entender que o nosso povo estava sendo escravizado, sequestrado, sofrendo, né, vários atravessamentos, as mulheres negras sendo estupradas, tendo seus filhos transformados em mercadorias, né? Então, esse processo de que raça, para mim, é centralidade na discussão. E aí, todas as questões são interseccionais, né? Para a gente puxar esses debates para um sentido de entender uma realidade onde a gente não seja um recorte, né? Onde a gente seja protagonista, porque somos pessoas inteiras, né? E aí, a última pergunta que a Maria Fogari colocou foi sobre o que você pensa sobre as diretivas do movimento negro, né, frente à política conservadora vigente no nosso país. E aí, depois eu já peço para você, né, fazer seu encerramento, né, suas palavras finais, e já agradeço já muito a sua participação. Ah, certo. Então, gente, é isso, né? Eu posso falar posso falar desse meu lugar, né? Também de movimento negro, né? A partir de um espaço que cunha, né, uma educação antirracista. Eu penso que as nossas diretivas, elas são sempre propositivas, né? São sempre interventivas, são sempre no sentido de transformação, não só de pensar as nossas condições de vida, né, enquanto pessoas negras que são exponencialmente, né, violentadas e violadas, mas a gente pensa por uma sociedade, né, inteira que realmente possibilite, né, o viver de forma digna, né? Eu acho que o direcionamento ele coerente nesse sentido, né? Com esse projeto de sociedade que não nos mate, que não nos deprecie, que nos valorize, né? Que reconheça a nossa dignidade, a nossa humanidade. Você deve ter uma dessa Porque saindo. certo. Porque o que acontece? Esse reconhecimento da nossa dignidade esse não reconhecimento, na verdade, né, da nossa humanidade é que mais pesa, né? Porque aí você entra, esse discurso mesmo, a gente está em novembro, o mês da consciência negra. 20 de novembro é uma data extremamente importante para a gente. É simbólico, é político, mas a consciência negra, a consciência antirracista, ela precisa ser praticada todos os dias. E é nesse direcionamento que a gente segue,
né, enquanto movimento negro. É nesse direcionamento que a gente segue para romper com esse discurso de que não se trata, que tem que se tratar de consciência humana. Se fosse para falar de consciência humana, por que nós somos desumanizados, desumanizadas durante tantos séculos? Se fosse para falar de que não é uma questão da cor, por que que as pessoas negras somos nós que vivenciamos a realidade na informalidade do trabalho, somos nós que não conseguimos acessar, né? Que, na verdade, não temos que escolher, não podemos, na verdade, escolher só estudar, dedicar o nosso tempo exclusivamente aos estudos, porque a gente tem que trabalhar e contribuir com o sustento da nossa família, mesmo sendo crianças, né? Então, a nossa diretiva é essa, né? A nossa diretiva é nessa perspectiva. Então, eu penso que nós estamos seguindo, né? Acho talvez, eu poderia dizer, passos lentos, talvez, mas os nossos passos sempre foram firmes naquilo que a gente, né, objetiva, né? Sempre foram passos firmes com aquilo, com as metas que a gente determinou, que é pelas nossas vidas, né? É pelo nosso direito de escrever como a gente quiser, né? De acessar, né, os bens e serviços, é direito à habitação, é direito à saúde digna, né? É o direito de não ficarmos dependentes de um auxílio emergencial que, num contexto extremamente privilegiado, ainda vai pensar, né, se esse auxílio vai ser 300 ou 600 reais, que possibilita o acesso a 600 e depois reduz para 300 e depois diz que não vai mais ser possível, né? E nós continuamos, né, vivenciando esse contexto de desempregadas, de desemprego. Nós compomos, né, essa população atravessada pelo desemprego estrutural, né? Então é isso. A nossa diretiva não é para brincar, né? E não é só por nossas vidas. Não é uma diretiva egoísta. É uma diretiva também para pensar as nossas especificidades enquanto pessoas negras nesse país, né? Então, a gente precisa continuar essa ciranda, né? Nos corresponsabilizando também, né, desse processo, nessa luta, entendendo que não é uma questão só de negro, né? Não é uma questão nossa, é uma questão de todas as pessoas. A gente precisa também pensar o seguinte, eu estou procurando aqui uma poesia que vai falar justamente, né, desse lugar, dessa questão da autorreferência, né? Quando eu trago as narrativas, né, da minha casa para depois de fora da minha casa, né? Eu escrevi no momento também que até mesmo essa questão de escrever é complexo para a gente. A gente escreve numa condição adversa, né? É um dia inteiro dando conta de tantas demandas. Às vezes, durante o dia, você não tem condição de fazer, e aí vai na madrugada, aquele momento do seu descanso, é onde você vai tentar ali escrever algumas coisas. E aí eu escrevi, né? Que no ato dessa escrita, né? No ato de escrever, nem sempre vai ser possível referenciar alguém que não seja a mim mesma. Às vezes você vai me perguntar, com base em que autor, em que autora você está trazendo isso? E aí, não se surpreenda com a autorreferência. Por que não? Por que não posso autorreferenciar? Acaso a minha caminhada não diz nada para você? Não é ela capaz de expressar fenômenos sociais afetados por estruturas opressoras? Não seria o meu corpo um referencial das dores e sabores do que é ser uma mulher negra periférica neste país? Como não, se eu vivo cotidianamente os impactos da lógica do Estado mínimo de direitos? Como não, se minha intelectualidade é questionada por quem eu não dou ibope, pessoas que tentam desautorizar o meu saber? Sai para lá com a sua soberba canônica.
Vai ter dias que quem vai legitimar o que escrevo sou eu mesma. E dorme com esse barulho, porque o meu brilho não é para te ofuscar, e sim para entender, por entender que eu não devo me auto-sabotar para validar violências sexo e racistas. Já se perguntou os impactos dessa estrutura do macro para o micro? Já se perguntou sobre os atravessamentos de tudo isso na minha vida? Então eu me autorreferencio. Então, um pouco isso, né? Eu quero agradecer a oportunidade. É uma alegria poder estar aqui trocando essa ideia e que sejamos mesmo, né, de fato, antirracistas, né, não só na fala, não só nas redes sociais, né, mas no nosso cotidiano, dentro e fora da nossa casa, né, que a gente consiga se compreender como potências, né, potências políticas, corpos políticos capazes de não se auto-sabotar, né, pelas imposições do racismo e do sexismo, né, e que a gente compreenda também que nós não podemos, né, apontar o dedo para outra mulher negra, né, colocando-a como a culpada da sua condição de vida. A gente precisa reconhecer que, do ponto de vista estrutural, esta mulher, este homem, né, não está tendo condições, não está tendo oportunidades, porque não é uma questão de mérito, é uma questão de oportunidades. Então, que sejamos antirracistas de verdade, conosco e com o outro e a outra. E que sejamos solidárias, né, entre nós, mulheres. Então, gratidão, viu, Lohana? Obrigada à Coletiva Frontal, obrigada a todas as pessoas que estão com a gente aqui até agora. Viu? Muito, muito honrada e muito grata por esse convite e essa oportunidade. Quero te agradecer imensamente pela sua participação. Fico muito, muito feliz, né, por esse encontro ancestral. Agradeço imensamente a cada ancestral nossa, né, que tanto lutou para que a gente chegasse aonde a gente chegou hoje, que continua nos acompanhando, nos protegendo, né, nos acolhendo em todos os momentos de atravessamentos. A todas as mulheres negras do Afrontar, do NUP, que estiveram, né, comigo na construção desse evento. A minha mãe, Maria Leonita, também, a minha avó, Eurides, Melquiades dos Santos, e a todas as companheiras e companheiros de luta que a gente tem, né, companheiros. E eu queria finalizar, né, com uma parte do discurso da Sojourner Truth, em Ohio, que ela fala um pouco, né, sobre esse processo das mulheres negras. E aí ela fala: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher. Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros. E homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher. Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher. Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou uma mulher. Daí eles falam dessa coisa na cabeça. Como eles chamam isso? É isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Intelecto. Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Então, eu acho, né, muito importante que a gente entenda que já naquele tempo, em 1818, a Sojourner Truth já estava falando de religião, de escravização, de relações de gênero, sexualidade, raça, classe, né, para a gente pensar se realmente foi a branquitude, os clássicos brancos que inventaram a roda, porque quem colocou os clássicos no lugar de clássico foi a branquitude, né, e é importante que a gente comece a desvelar isso e procurar referências pretas, né,
a conseguir ouvir e entender o que é que a gente está falando, e mais do que ouvir, sair desse lugar de universalidade que a branquitude se coloca. Então, dentro disso, queria agradecer imensamente novamente a cada pessoa preta, principalmente as mulheres negras, nessa construção tão bonita que foi esse evento, e que eu espero que a gente continue, né, caminhando, seguindo os passos que as nossas ancestrais nos guiam. E é isso. Axé para quem é de axé, né? Muito obrigada a todo mundo que participou. É muito importante porque as vidas pretas elas não importam só em novembro, né? A gente está lutando todos os dias, o ano inteiro, né? A gente está construindo saberes, mesmo não estando dentro da universidade. É importante que a gente reconheça que as pessoas pretas constroem teorias e saberes ancestrais e metodologias, mesmo sem estar dentro desse espaço. É isso, obrigada, gente, e tenha uma boa tarde. Eu queria dormir mais, não. Obrigada, viu? Muito obrigada. Axé. Já é.